Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diário de Creator, o podcast onde eu escrevo e abro mais uma página desse diário junto com o meu convidado para a gente explorar aprendizados, risadas, erros e acertos da jornada por trás do que a gente vê, no fim das contas, nas redes sociais. O convidado de hoje é Jefferson Gonçalves, nutricionista esportivo, corredor amador e criador de conteúdo com uma missão muito clara: ajudar outros corredores, principalmente os amadores, a alcançarem mais saúde e performance através da nutrição. Já são mais de 15 anos de corridas, maratonas e uma ultramaratona no currículo. Jefferson juntou experiência prática com conhecimento técnico e criou uma ponte entre o consultório e as redes sociais, onde ele se posiciona com autoridade, consistência e conexão real. Jefferson, seja muito bem-vindo. Que bom que você aceitou vir. Valeu, eu que agradeço. Falar de nutrição e principalmente falar um pouco da minha história, né? Tanto como corrida quanto profissional e usando as redes sociais, eu acho que vai ser um papo muito bacana. Não, com certeza. E a minha primeira pergunta é justamente o que veio primeiro, o Jefferson nutricionista ou o Jefferson corredor? Boa. O Jefferson corredor veio primeiro. 2010, eu recebo uma ligação num sábado à noite do meu irmão me convidando simplesmente para correr as 10 milhas, garoto. Do nada. O que você vai fazer amanhã? Uma adolescente de 15 anos não vai fazer nada num domingo de manhã. Vai dormir até mais tarde. Uhum. Mas aí eu falei, cara, nada. Bora lá então correr as 10 milhas? E na época eu jogava bola, né? E na minha cabeça era o seguinte: eu jogo bola, eu tenho capacidade para fazer isso. Sim. E fui. Então ali começou a minha história dentro da corrida. Com as 10 milhas, garoto, foi um desastre essa primeira prova. Fiquei muito destruído, algumas semanas ali dolorido, mas foi ali que foi o primeiro ponto de partida. E a nutrição são 9 anos. Então, primeiro começou a corrida e depois eu me formei em nutrição e aí são 9 anos dentro dessa área. Sempre falando para a corrida. É mesmo, porque essa era a minha próxima pergunta. Em que momento você decidiu, vou juntar as duas coisas? Quando eu fiz a matrícula na faculdade, eu já sabia que era isso. Sério? Você já estava apaixonado pela corrida? Já estava apaixonado e eu vi, na verdade aconteceu uma feira de profissões, né? Essas feiras que acontecem. E aí eu fui em uma dessas feiras e vi a nutrição esportiva, né? E eu falei assim, cara, deve ser muito legal trabalhar com a parte da nutrição para o corredor. Uhum. Eu vou fazer isso. E ali começou. Então, quando eu tomei a decisão de fazer o curso de nutrição, eu já sabia que era a área do esporte. E principalmente corrida, porque era uma coisa que eu já praticava, né? Já estava envolvido ali. Então, desde o começo, eu já sempre pensei em praticar a nutrição voltada para corredores. Lógico que tem os desafios, né? Sim. Depois que me formei, a gente tem um pensamento, mas quando você vai realmente ali para o mercado de trabalho, as coisas não aconteceram tão rápidas assim, mas o foco sempre era a nutrição para corrida. Sim, e isso é raro, né? Porque geralmente a gente fica pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, o curso você escolhe, mas depois a especialização ali você fica... Durante o curso você descobre geralmente, né? Exato, não é comum mesmo não. Eu tinha essa noção que era da área do esporte e gostava muito de correr, então já associei isso. Mas depois que eu me formei, quando eu entrei no mercado de trabalho, aí que veio os desafios do mercado de trabalho. E foi aparecendo outras pessoas. Então teve gente lá da canoa havaiana, teve gente de outros esportes que foram buscando meu serviço, mas por eu praticar a corrida, por eu viver a corrida, a turma foi se identificando e aí o nome foi crescendo Sim. Até que realmente chegou um ponto que só aparecia corredor. Sim. E assim as coisas estão acontecendo aí, graças a Deus. Que bom. Eu vou aproveitar que a gente está falando de corrida, e a gente vai falar muito de corrida nesse episódio, para agradecer a Forcel, que mais uma vez cedeu o showroom deles para a gente gravar. João, não me cobre aluguel, tá? Eu tô aqui falando bem de você. Mas é uma marca que a gente gosta muito, sim, né? O Jefferson também é cliente da Forcel. Fica aí a indicação para vocês conhecerem mais as suplementações que eles têm. Que, principalmente corredores, né? Que muito. A gente está falando de nutrição para corredores, é uma marca focada nos corredores. Exato. Obrigada, João. E, Jefferson, você falou dos desafios do início. Quais foram esses maiores desafios do início? Perfeito.
Olha, o primeiro desafio vem aquela insegurança, eu acho que é de qualquer pessoa, qualquer coisa nova que você vai fazer, né? É um medo, e isso é para tudo na vida, né? Não é só para a parte profissional. Então, o primeiro desafio cara, me formei e agora? O que eu vou fazer, né? Assim, como é que eu vou conseguir ter realmente clientes, como é que as coisas vão acontecer? Então, o primeiro desafio foi isso. E eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego depois de formado foi como vendedor em uma loja de suplementos. Nossa. Já era nutricionista. E eu agarrei aquela oportunidade já pensando o seguinte, poxa, aqui tem um público que consome suplementos, provavelmente essa pessoa pratica algum esporte. E aí eu vendia algum produto e entregava um cartãozinho. E ali as coisas foram acontecendo. Daqui a pouco começava a chegar gente, aluguei um espaço, então fora do meu horário de trabalho comecei a atender. E dessa forma foi acontecendo, foi aumentando a clientela. Até que chegou um dia que eu falo que eu queimei a ponte, né? Queimei várias pontes na minha vida. E queimei a ponte, ou seja, não tem volta mais, vou parar de ficar aqui no trabalho e vou focar na minha carreira como nutricionista. Sim. Então esse foi o primeiro desafio, de conseguir alavancar realmente a profissão, a empresa em si, que se tornei uma empresa, e viver disso. Sim. Depois veio os outros desafios de aumentar cliente, aumentar faturamento, aí começa a rede social, que né, nessa época ainda eu não era só aquela coisa de uma vez no ano, uma vez no mês, uma vez na semana, publicava uma aparecia foto, lá. aparecia lá, tal. Então era algo bem realmente só para dizer que tinha, mas não trabalhava as redes sociais nessa época. Então o primeiro desafio, acho que é o desafio que todo mundo passa de empreender. Sim. Eu acho que esse desafio, né? Sim. Não é tão simples, mas a resiliência e a maratona, principalmente, é algo que trouxe essa resiliência. Então, para quem pratica maratona aí, sabe o que eu estou falando. Treinar muitas horas, você acaba adquirindo essa resiliência e isso você leva para a vida. Vou só fazer um parênteses nesse episódio para te apresentar a Creftor, que é na verdade, a nossa comunidade para criadores de conteúdo. Eu sei que quando a gente começa a criar, a gente se sente sozinho. Até na continuidade da nossa criação, a gente se sente meio perdido. E se você está se sentindo assim, a Creftor é o lugar para você. Lá a gente tem aulas, cursos, uma comunidade engajada de pessoas trocando, pessoas que vivem as mesmas dores e estão lá compartilhando e aprendendo uns com os outros. Inclusive, eu estou ativamente na plataforma, o Mário também, dando feedback nos seus conteúdos, conselhos, dicas de equipamento e tudo mais que você precisa para criar melhor e não só isso, gerar resultado a partir da sua criação de conteúdo. Se você está nessa situação, se você se identificou com isso, eu recomendo que você clique aqui na descrição do vídeo, vai ter o link da Creftor para você fazer parte e se juntar a nós nessa comunidade que cresce e, modéstia à parte, é a comunidade mais legal que você vai encontrar. Esse é um ponto muito relevante da corrida. Eu imagino que de qualquer esporte, mas como eu como corredora bem amadora que sou, eu consigo trazer muitas coisas da corrida para a minha vida, enfim, corriqueira ali, né? Geralmente, quando eu tô correndo, eu fico pensando muito sobre outros tópicos da vida. E tem esse ponto da resiliência, pra mim, tem muito ponto... Pra mim, eu falo que eu não gosto de correr, por isso que eu gosto de correr. Porque todo treino, para mim, é um desafio e me prova muito. Eu me provo que eu consigo fazer mais do que eu imagino. Então, esse para mim é um grande aprendizado de superação própria, assim, sabe? Sim. E aí você falou bem de a resiliência, se a gente traz isso também, acho que a gente aguenta mais as pancadas ali, né? Exatamente. Não, a maratona é um desafio muito grande. Na verdade, Nossa. A corrida, eu falo maratona, mas a corrida em si, porque eu me lembro nessa primeira que eu falei, né, que aconteceu, que... Cara, eu via pessoas mais velhas passando de mim, eu tinha 15 anos na época, Sim. né? Mas eu via gente mais velha, eu via gente de cabelo branco passando de mim e falava assim, cara, não é possível, como que eu não aguento? Ali foi o gatilho interno, falei, cara, eu preciso evoluir nisso aqui. Porque eu praticava futebol 6 vezes na semana, então eu treinava num clube e realmente ali tinha toda a estrutura de treinamento. Então na minha cabeça era, não, correr lá 10 milhas, nem sabia qual distância que era. Lógico que eu aguento. Nossa Senhora, fiquei destruído. E ali foi esse ponto de partida que me fez começar a criar essas características. Resiliência,
o próprio foco, né? Então, assim, cara, eu quero... Esse foi uma coisa muito legal que eu falei assim, cara, eu vou treinar, então pro ano que vem eu correr melhor. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, começa a vir foco, começa a vir resiliência e você carrega isso pra vida toda. Né? Tem que ter visão de longo prazo. Longo prazo. Porque correr no curto prazo, você vai correr muito curto, né? Distâncias curtas. Exatamente. Você não sobrevive muito, né? Eu falo às vezes com os pacientes. Cara, você precisa ter vida útil dentro da corrida. Você é um corredor amador, você não vive, não paga seus boletos, você não vive da corrida. Então, busque um pilar dentro da sua corrida de pensar em longevidade. Então, será que com 90 anos, 80 anos eu vou conseguir correr? Ou se eu fizer, se eu continuar nessa batida aqui de fazer essas loucuras, fico um tempão sem treinar e aí de repente, mês que vem tem uma corrida. Vou me inscrever e vou treinar para essa corrida. Aí a chance de lesionar, enfim. Então, realmente, o curto prazo, eu entendi que, pelo menos para mim, ele não funciona e para a grande maioria também não funciona. Sim. Eu, como corredora, eu funciono por temporadas. Eu falo, eu treino todo ano para correr a garoto. Sim. E a cada ano eu vou melhorando, tá? Eu tô melhorando meu tempo. Mas eu corro para garoto, aí passa garoto. Eu aposento até a próxima temporada. Aí volta a correr. Porque fica muito quente. Nossa, fica quente. Você correndo 9 da manhã. Pois é. Eu fico... Não sei como. Assim, isso começou a acontecer recente, né? Antes de ser nutricionista, eu sou marido da Thaís. A gente tem 2 filhos. O Augusto e o Gustavo. E cara, era o meu sonho ser pai, né? Sim. E, inclusive, a corrida despertou essa questão de ser pai. Sério? Vou entrar nessa linha de raciocínio. Eu estava numa prova, eu não me recordo qual foi agora, mas era uma maratona. Eu não lembro se foi na maratona da Caixa, mas eu estava na linha de chegada. Tá. E eu vi um rapaz pegando o filho na linha de chegada e todo mundo chorando, toda aquela coisa assim, que emoção e tal. Eu falei assim, cara... eu quero ser pai. Que irado que vai ser isso, pegar o meu filho e tal. Ali gerou isso 2016, 17, 2017, logo no começo do namoro. Pô, aí eu já falei com minha esposa, cara, na época namorada, né? Olha, eu vou querer fazer isso aqui. E não vai ser 5 quilômetros não, quero fazer uma maratona. Sim, depois pegar. E aconteceu isso, né? Eu consegui fazer isso já algumas vezes. Que legal. Então, a questão do horário, voltando lá no horário, né, de 9 horas, é porque lá em casa, ela acorda, eu também acordo, à noite, os meninos ainda acordam, um tem 2 anos e 7 meses, o outro tem 9 meses, então eles ainda acordam na madrugada. Novinhos. São novos. E o sono, cara, é uma coisa que, se você não tem de boa qualidade, para você levantar 5 da manhã para ir treinar e encarar o dia de trabalho de novo, essa é a vida real. Então, assim, cara, não tem como. Qual que é a possibilidade? Eu consegui dormir um pouco até mais tarde, então eu acordo 2, 3 vezes na noite. Aí os meninos vão levantar às 7 horas, fica um pouquinho, minha esposa sai para treinar, ela volta, fica com os meninos e é onde que eu consigo sair para treinar. E isso está acontecendo tem umas 2, 3 semanas. Estou pagando um preço muito alto por conta do sol? Estou pagando um preço alto. Não sei até quanto que isso vai se sustentar. Sim. Mas ou eu faço dessa forma ou eu não faço. Sim. Então, quem está assistindo, cada um tem o seu contexto familiar, tem o seu contexto de vida, e eu acho que se é algo que vai gerar benefício para você, você tem que criar o tempo. Né? Você tem ali o seu tempo, mas você tem que criar meios para você conseguir executar, senão... É isso, e entender o que cabe também, né? O João fala muito disso, de que a corrida tem que caber na vida que você tem. Exatamente. Então, e ele é outro também, maluco, mas que também é pai, e ele corre depois de deixar as filhas na escola. Sim. E aí vocês devem se cruzar. Gente, olha, que doideira. É uma vida diferente, mas é uma vida, assim, que eu entendo que é uma fase. Vai passar e, assim, se eu não aproveitar agora com os meninos, daqui a pouco eles vão crescer. Sim. E eu perdi essa grande oportunidade de estar vivendo com eles, né? Esse momento da manhã. Então, é melhor... Passa um protetor ali, tenta correr em um lugar que tem um pouco mais de árvore, enfim, dá um meio... Vai catando as sombras, assim, né? Exato, faz o que é possível fazer e tenta encaixar o que dá para encaixar também, Sim. como você falou. Sim, não, isso é verdade. E aí, pensando
na nutrição, e já até trazendo um pouco para a parte do conteúdo, é um medo muito comum das pessoas nicharem um nicho específico. Sim. De, poxa, inclusive eu já tive esse medo de, tipo, poxa, mas se eu falar só com o público A, eu vou estar perdendo o resto do abecedário inteiro, né? Eu vou abrir mão de tudo quando eu poderia estar falando com todo mundo. É uma angústia comum que eu entendo que a gente consegue se educar para ignorá-la, mas você já nichou antes mesmo de ser criador de conteúdo, né? Exato. Você nunca pensou nisso, nunca teve esse medo? Olha, eu penso nisso agora. Recentemente, sei lá, esse ano, eu comecei a pensar nisso sobre a questão da escala mesmo, né? Então chegou no nível de público que eu começo a pensar, cara, como é que eu posso fazer para incentivar novas pessoas a começarem a correr? Porque assim, ó, você corre por temporada. Isso. Então, o que eu poderia criar de conteúdo para poder te incentivar a colocar a corrida no seu dia a dia para potencializar algo que você gosta? Então, sei lá, nossa, cara, final do meu dia eu tô sempre muito cansado, muito enxaqueca, tô indisposta, então isso acontece comigo. Um exemplo. E aí, se eu começo a criar conteúdo resolvendo esse problema, pessoas que não correm podem começar a correr e podem, no final das contas, virarem possíveis clientes. Agora que eu tô pensando nisso, mas no começo eu já tinha clareza, porque fazia parte de mim isso. Sim. Então eu não tinha que robotizar nada. Às vezes a gente tem que meio que robotizar em determinadas fases da nossa vida, né? Então assim, olha, você vai precisar falar para isso, isso e isso. Cara, não. Eu sou o Jefferson, eu sou assim, eu gosto de correr, eu gosto de ajudar pessoas que praticam a corrida e eu vou trabalhar com isso. Então eu não tive esse medo. Mas agora que eu estou pensando de uma forma mais estratégica em começar a falar, continuo falando de nutrição para corrida, só que em um formato onde eu possa atingir pessoas que não correm. Sim, E para converter mais pessoas. Exatamente. Então eu começo... inclusive hoje, nesse momento que a gente está gravando um vídeo, eu vou publicar um que vai sair à noite, onde que eu falo para o marido. Então eu falo assim, ó, você que é marido, não corre, comece a apoiar a sua esposa. Então a ideia do final do vídeo é que essa mulher que corre envie esse vídeo pro marido. Vou mandar pro Mário. E aí não, e vai ser muito legal, porque nesse vídeo eu falo assim, cara, pega esse cartão aí, compra um tênis, compra uma roupa, e aí a mulher vai ficar assim, pô, cara, é Com isso. certeza. Então vamos mandar pro marido. E o marido às vezes não corre, talvez ele comece a correr e, pô, cara, esse cara faz sentido, legal, realmente tem que apoiar minha esposa. Então, é mais ou menos nessa linha. Eu vou começar a chegar em outro público, público B, público C, enfim. E aí, mas sempre falando da nutrição para corrida. De corrida. Porque quem sou eu, né? As pessoas compram o Jefferson. Então, o Jefferson é isso, fala de nutrição para corrida, vive isso, então... eu não consigo criar outra coisa fora da minha realidade. Sim. Você nunca ficou tentado de evoluir nessa nutrição para corredores profissionais? Eu já trabalhei, né? Inclusive, um que provavelmente você e muita gente conhece é o Paulo André, foi, né, o PA, que foi pro Big Brother. Então, eu estava lá no instituto dele, de atletismo, e ali atendendo a garotada, na verdade, antes mesmo do instituto, atendendo um projeto social do professor Fernando, inclusive agora tem a parceria com a O2 lá, então atendi um monte de crianças, adolescentes dentro do atletismo. E tinha aqueles que estavam ali já se despontando, né? E um deles, que na verdade despontando, esse daí é um atleta profissional, o Paulo André, foi para Tóquio. Então antes da preparação dele, eu que estava fazendo toda a parte nutricional dele ali, ele e a Lohane também foi para as Olimpíadas. Então, chegamos no nível mais alto do profissional, que é atleta olímpico, né? Só que pensando em parte financeira, você não tem tanto retorno porque o número é menor de pessoas. Entendi. Então, assim, eu posso até atender esses atletas, como eu já atendi muito, a minha vida toda foi isso, atendendo sempre atletas profissionais aqui do nosso estado e fora do nosso estado. Mas pensando no retorno financeiro, não dava, porque primeiro que muitos atletas eles não têm a condição de investir. Então eles precisam de apoio. Então eu era mais essa pessoa que apoiava esses atletas, dando o meu serviço, do que realmente contratando, vendendo, na verdade, né, o serviço para eles. Né? Então mexe muito com o meu coração, porque
Com um profissional você consegue viver 100% da nutrição. Se você fala assim, olha, você precisa comer capim de manhã. Ele, tá, mas você pode colocar sal? Se ele só pergunta isso, então ele come. Então, assim, era maravilhoso, porque tudo que eu estudava, que eu aplicava neles, funcionava, e aí era muito bom. Mas, pensando realmente na parte empresarial da coisa, é um pouco mais difícil para você escalar. Sim. Entrando até um pouco nesse ponto da nutrição mesmo, é muito diferente a dieta do atleta profissional para o atleta amador? Olha que legal, tem uma história muito boa. Um belo dia, logo que eu entrei na nutrição, já atendia atletas corredores aqui do nosso estado. Tá. Atletas mesmo, que viviam do esporte para poder ganhar ali a premiação, e era essa a fonte de renda deles. E aí, um belo dia, eu gostava muito de acompanhar esses atletas. Um belo dia, eu fui acompanhar eles lá na pista de atletismo da UFES. E eles estavam fazendo um treinamento de tiro lá na pista, né? E aí eu fui fazer o meu treino lá. Então, eles fizeram lá 30 tiros, eram 30 tiros de 400 metros, ou seja, 30 voltas. Parava ali 1 minuto, 1 minuto e meio, e voltava a correr. E já cansei. E o meu treino naquele dia era apenas 10 tiros. No meu 5º tiro, eu abandonei. Eu falei, cara, não dá mais, não aguento. E ali, eu saí daquele dia e falei assim, cara, eu sou nutricionista desses caras, eles conseguem fazer 30, extremamente forte, e eu não consigo fazer. Mas tem um detalhe, eu não aplicava o que eu passava para eles. Então, eu era a pessoa que prescrevia, mas não fazia em mim. Tá. Só que quando eu fui pegar a teoria mesmo ali e colocar na realidade do corredor amador, eu vi que eu tinha que fazer adaptações. Então eu peguei assim, o que eu prescrevi para esse atleta aqui? Deixa eu colocar na minha realidade. Pô, isso aqui não dá certo, porque esse cara treina de manhã, aí ele vai para casa, descansa. Em alguns dias, ia no horário do almoço fazer o treino de fortalecimento, voltava para casa, descansava e tinha um outro treino no final do dia. Às vezes 3 treinos no dia, 2 treinos no dia. E essa não é a realidade do corredor amador. Sim. Então o corredor, no meu caso hoje, né, tem que acorda algumas vezes de noite, vai treinar 10 da manhã, aí tem um treino por dia, né? E é um treino por dia, 3 treinos só na semana. Então, tem a parte social, tem várias outras coisas, ele não vive disso. Eu falei, cara, essa prescrição não funciona. E se eu fizer isso? Aí eu comecei a adaptar. E foi ali que eu comecei a adaptar. Aí fiz comigo, deu muito certo. Comecei a melhorar muito o meu desempenho. E aí fiz para um outro paciente, melhorou. Fiz para outro paciente, melhorou. Falei, cara, então calma aí. O que está na teoria não se aplica 100% num corredor amador. Então, eu comecei a meio que criar uma metodologia, que é a base científica, junto com a minha vida real, a vida do corredor amador mesmo. Então, eu comecei a conseguir fazer qualquer corredor amador diminuir o tempo na corrida. E ali foi o gatilho. Então, a parte da nutrição, pensando na eficiência, no resultado, foi de uma experiência própria minha, eu morrendo no treino, cara, tem alguma coisa errada. E aí eu fui ver, era porque realmente eu não estava aplicando. Comecei a aplicar, deu certo, passei para um, e fui replicando isso dentro do consultório, e aí, não tenho certeza, ali foi onde minha carreira começou a alavancar muito, assim, porque era resultado atrás de resultado, a galera compartilhando, gente subindo num pódio, era pessoa de mais idade conseguindo evoluir, gente começou a correr agora, começava a evoluir, então as coisas começaram a fluir muito. Legal. E tudo que elas faziam era apenas ajustar a alimentação. E eu imagino que sejam ajustes que fazem bem para qualquer pessoa, independente de ser corredor ou não. Ou tem alguma especificidade que se a pessoa não corre não faz sentido? Algumas coisas não vai fazer tanto sentido. Por exemplo, o corredor, no café da manhã dele, antes de sair para correr, ele vai consumir uma banana com mel. Uma pessoa que acorda e vai para o trabalho, comer uma banana com mel não vai ser tão interessante. Né? Então, alguns detalhezinhos mais específicos do momento do treino. O consumo de suplementação. Uma pessoa que talvez não treina, tem suplemento de gel de carboidrato, por exemplo. Não vai fazer tanto sentido. Então, alguns detalhes, mas a base alimentar é parecida. É coisa do dia a dia mesmo. Os suplementos fazem muita diferença? Quando eles estão incluídos de uma forma específica para a pessoa, vai fazer muita diferença. Então, assim, uma pessoa que está com um déficit nutricional muito grande, uma pessoa que não come a quantidade certa de comida,
ela acha que o suplemento vai resolver e não resolve. Inclusive, tem muita gente que fala isso. Cara, não, eu já tomei tal suplemento, mas não fez efeito nenhum. Não, mas calma aí. Esse suplemento aqui já é comprovado cientificamente que funciona. Por que em você que não fez efeito? Aí, quando vai ver, o problema nem era o suplemento. Era porque, sei lá, a pessoa não bebe água na quantidade certa. Então, ela tem uma deficiência de complexo B. Ela está com deficiência de vitamina D3. Ela está anêmica. Sim. Ela faz 2 refeições só no dia. Então, a suplementação vai realmente ser muito eficiente quando você não consegue atingir aquele nutriente dentro do seu dia a dia. Sim. Pensando nos carboidratos, o gelzinho mesmo, né? Sim. Durante a corrida, poxa, é uma ótima saída você suplementar com gel de carboidrato. Sim. Né? E isso vai ser vantajoso para ela conseguir melhorar a performance, conseguir atingir os objetivos dela. Então, suplementação, sim, eu gosto muito, só que ela não vem antes da alimentação. Ela sempre vai ser um complemento. Sim. Eu uso nada de suplemento para correr, na verdade. Eu nunca tomei um gel de carboidrato, só os do João para experimentar. Mas, na garota desse ano, eu tomei cafeína. Menino, eu voei, tá? Nossa senhora, eu não sei se porque o dia tava bom, mas tudo fez sentido, sabe? Eu botei a cafeína pra dentro. Nossa, eu correria uma meia maratona. Se tivesse mais 5 km ali de garota, eu corria. Eu dei os créditos à cafeína, porque eu fiquei aceleradíssima, assim, eu achei muito bom. A cafeína ela tem um efeito da diminuição da percepção de esforço. Né? Então, assim, o que era de 0 a 10, a pessoa estava falando que está 10. Aí, de repente, ela usa a cafeína, passa a ser 7. Entendi. Então, ali, sem a cafeína, a sua percepção de esforço provavelmente seria maior. Pode ser. E você deu uma sorte, que você usou uma dose provavelmente dentro do... Chutou, pegou lá e usou e deu certo. Porque a cafeína, ela é por miligrama por quilo de peso. Ah, é? Gente. Então, assim, a pessoa mais pesada tem uma quantidade, a pessoa mais leve tem outra quantidade. Então, ela nunca vai ser uma dose única. Mas aí você deu sorte, né? Eu nem sei quantos miligramas de cafeína. Eu sei que eu conheci lá em São Paulo, é uma marca que é uma balinha mesmo de chupar e ela é de cafeína. Aí eu botei lá no curral ali, né, pra ir pra linha de largada. Vem 2 no pacotinho. Aí chupei uma. Aí tô perto da largada, quer saber, eu chupar outra logo, vambora. Deu certo. E olha que no treino... Pois é, mas é arriscado, porque eu não treino assim, eu treino... Inclusive, vou aproveitar e fazer uma consulta, tá? Dá licença. Correr de jejum, pode? Pode. Correr de jejum não é um problema. Mas desde que você tenha noção do que você vai fazer. Por exemplo, eu te meio que devolvo a pergunta para você entender o raciocínio. Andar com carro sem gasolina pode? Não pode, não anda. Anda. É só você sair do carro e empurrar. Isso é. Você vai conseguir chegar. Isso é. Então, assim, o raciocínio que eu tô querendo dizer você sem gasolina... Não vou mais correr sem comer, então. Pronto. Você sem gasolina, sem comer nada, consegue ter um bom desempenho? Até consegue. Mas quando se fala de performance em si, não vai ser tão interessante, porque à medida que você coloca mais intensidade, principalmente você vai utilizar mais carboidrato como fonte principal de energia. Sim. Só que essa energia que está sendo produzida, quando você começa a correr, ela não é do alimento que você comeu ali 40 minutos antes. Exatamente. É que você comeu lá atrás. Só que tem um detalhe. Você comeu lá, sei lá, um macarrão na noite anterior. E aí você come 100 gramas de macarrão, a grande maioria acha isso. Não, já comi o macarrão, então... Tô pronto para correr amanhã. Exatamente. Só que comer apenas o macarrão e todo o restante do dia não foi pensado, é a mesma coisa que você chegar num posto de gasolina e pedir o frentista para colocar R$10, sendo que você precisa do tanque inteiro. Então assim, vou fazer uma viagem de Vitória para o Rio de Janeiro. Chega lá no posto de gasolina, bota R$10 aí. Entendi. Vai chegar no Rio de Janeiro? Cara, você vai andar um pouquinho, daqui a pouco vai acabar a gasolina. É o que acontece com os corredores. Entendi. E aí ele começa a pensar o seguinte, cara, o problema não é alimentação. Por quê? Porque ontem eu comi macarrão. Antes de começar a correr, eu tomei o mel, eu consumi a banana com mel, eu tomei um gel de carboidrato. Então o problema não é alimentar. Sim, estou bem alimentado, Exatamente. Né? O problema é, sei lá, aí começa a pensar, a idade. O tênis. É o tênis. É falta de vitamina, eu tenho que suplementar, tenho que treinar mais. Eu começo a imaginar coisas que são, mas não alimentação. Mas quando eu começo a falar, cara, o seu problema é alimentação. Porque esse macarrão, ele vai encher um pouquinho ali. Só que você vai pegar garoto, 16 quilômetros. Então você vai gastar
todo aquele estoque de energia, já rapidamente você acaba com ele. Quando finaliza esse estoque, o corpo pede mais. Olha, acabou aqui dentro do músculo. Manda mais para mim, para continuar produzindo energia, porque essa pessoa continua correndo. Quem optou por ir em jejum, não tem nada para mandar para dentro. E aí ela começa a fazer o quê? Reduzir o ritmo. Então ela não consegue manter o mesmo ritmo. Ela vai ter que caminhar, ela vai ter que dar uma pausa. Alguns vão ter até que abandonar mesmo, porque chegou a fadiga completa, né? Em minha defesa, antes da cafeína, eu comi uma banana, tá? Não foi assim também. Mas também só na garota, porque eu sempre acordo muito cedo. E eu não tenho vontade de comer, mas eu já mudei de ideia depois Dá muito certo, conversa. assim, quando o seu treino é leve, uma informação técnica, né? Só assim, vamos dividir essa intensidade. Então, assim, treino leve, treino moderado e treino forte. Cada um tem o seu leve. O leve para você é uma coisa, o leve para mim vai ser outra. Mas fisiologicamente é a mesma coisa. Quando você corre leve, a prioridade para a produção de energia dentro do seu músculo passa a ser gordura. Tá. Cerca de 80% ali está sendo gordura e 20% carboidrato. Aí você, vou correr um pouquinho mais rápido. Começa a correr um pouquinho mais rápido. Sai do leve e pula para o moderado. Meio que fica 50-50. 50% da energia está vindo de carboidrato, 50% da energia está vindo de gorduras. Tentou correr um pouquinho mais rápido, que normalmente é no dia da prova, que você quer tentar diminuir o tempo e tal, você vai correr um pouquinho mais intenso. 80% passa a ser carboidrato, 20% passa a ser gordura. Então, a principal energia, a principal matéria-prima para a produção de energia são os carboidratos. Só que essa pessoa comeu apenas macarrão. E tem uma banana ali de pré-treino. Então, ela começa a correr rápido, esses 80% começa a ser utilizado, passa, 3 km, 4 km, 5 km, acabou. E depois disso começa a vir aqueles pensamentos, né? O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, falta 10 quilômetros ainda. Nossa, é horrível. Tá muito quando longe. E aí eu brinco que no meio da corrida chega um ponto que é a gotinha da esperança. Gotinha da esperança, provavelmente você teve isso. Com certeza. Você chegou em algum momento lá da prova que tinha a torcida ali. Vamos lá, tá acabando, não sei o quê. Aí você, não, vambora, agora vai. É só um momento de mais uns 500 metros, você morre tudo de novo. Sim. Porque é só uma esperança, só uma faísca ali. Mas se você tivesse feito uma preparação nutricional, abastecido realmente esse músculo, você conseguiria, do começo ao fim, correr de uma forma mais eficiente. No meio do caminho, usar o que necessita, né? Os géis de carboidrato, por exemplo. E aí as coisas iriam ser melhores ainda do que foi. Então, se sem gasolina você conseguiu fazer isso, imagina se você colocar gasolina. Gente, eu posso ir para a Olimpíada, assim. Eu tenho potencial de atleta olímpico. Só o potencial, porque a execução... O sonho. Aí eu tô começando a convencer. Tá vendo? É verdade. E se você tá se vendo em mim, você procura o Jefferson, tá? Por gentileza. Agora vamos chegar numa parte de criação de conteúdo. Quando que você começou? Beleza, corria, fez a nutrição, sabendo que faria nutrição esportiva para corredores. E quando que surge o Instagram ou por onde você começou a criar? Legal. Dia 23 de março de 2021 foi o primeiro vídeo. Eu não esperava tanta exatidão. Legal. 23 de março de 2021. Assim, ali foi realmente onde que eu falei, cara, eu vou viver do digital. Vai ser a nutrição só no digital e daqui X tempo eu só vou trabalhar no digital. Eu coloquei uma meta de 5 anos. E foi antes disso, 2023 eu fechei o consultório. E aí dali pra frente eu só fiquei no digital. Eu queimei a ponte, né? Mas você atendendo online ou nem isso? Só com infoprodutos? Atendendo só online, aspas, né? Fazendo atendimento online. Aí eu fiquei fazendo as duas coisas primeiro, né? Aí chegou um momento em que eu parei 100% online também, de atendimentos individuais, e fiquei com os infoprodutos, que o modelo do infoproduto meu era individual. Então, assim, a pessoa comprava, tinha um contato comigo via WhatsApp, e eu montava os planos individuais. Sim. E fazia isso em massa. Então, como eu não tinha a consulta marcada, eu conversava com ela a qualquer hora. Então, meu paciente ele não precisava, eu tenho que ver com a babá para poder ficar com a criança, eu tenho que perguntar ao meu chefe se eu posso sair mais cedo para ir na consulta. Não tinha nada de pegar trânsito, não. Ele entrava no meu programa e eu conversava com ele ali rapidamente. Ele tinha alguma dúvida, eu sempre ficava no WhatsApp. E eu montava os cardápios para ele. Tá. Então, esse foi o modelo de negócio nesses 4 anos, né? Aí eu fiquei entre esse modelo de negócio, atendimento. 2023 eu paro de fazer
os atendimentos e fico só com esse modelo de negócio. E hoje eu já queimei outra ponte, que eu estou indo para um outro lado. Volto um pouco com os atendimentos, continuo com esse modelo também de infoproduto, e abrir a mentoria para outros profissionais que querem trabalhar com nutrição para a corrida, querem viverem, né, realmente da nutrição para a corrida. Então, a pergunta inicial era quando que começou, né? Então foi dia 23 de março de 2021. Eu quero falar dessa jornada, mas falando mais do início. E aí você começou para se mostrar, para mostrar o seu trabalho. O que te motivou a começar? Legal. Primeiro motivou era essa questão de mostrar o trabalho, vender o serviço mesmo, né? E ali, ao longo da jornada, as coisas foram criando outros caminhos. Mas o primeiro motivo cara, ter uma oportunidade de pegar o que eu sei e jogar isso para o mundo. Era pós-pandemia, eu acho que isso também se popularizou muito. Exatamente. Na pandemia, né? Não sei se isso contribuiu para alguma coisa. Tem isso também. É verdade, não estava nem lembrando disso. Tem essa questão da pandemia. Mas o digital deu uma rampagem muito grande ali, né, nessa época. E eu aproveitei bastante, surfei bastante essa onda. Então acabou casando, né? Que eu queria já fazer isso, era um projeto que eu estava fazendo, queria fazer isso, sair do físico e ir pro digital. E eu consegui, cara, atingir números assim incríveis, que foi muito além do que eu estava imaginando, né? De transbordar realmente o meu conhecimento para outras pessoas. A minha mentalidade nessa época foi de por que não ajudar a pessoa que está lá no Japão? Uhum. Nada te impede, né? Exatamente. Então, assim, cara, eu tive um pré-julgamento de eu acho que eu estou sendo egoísta. Eu posso botar energia nisso aqui para poder transbordar meu conhecimento para outras pessoas e assim as coisas foram indo. E um meio para chegar nessas outras pessoas foi criando conteúdo. E aí foi YouTube e Instagram. YouTube e Instagram foi as duas... Começou os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo. Criando sempre no YouTube e no Instagram. Eu costumo falar que quando os profissionais, né, ficam em silêncio e preferem não mostrar seus trabalhos e criar conteúdo, eu falo que isso custa muito caro para quem precisa do que aquele profissional pode fazer, né? Exatamente. E é muito comum as pessoas acharem, mas já tem tanto nutricionista, já tem tanta gente falando de corrida, você é mais um. Mas não, você vai ser um que está falando e atingindo pessoas que às vezes não conhecem o Jefferson, né? Exato. E vão conhecer essa outra pessoa, ou você foi o conhecido e você pode às vezes falar de outro também profissional que vai ter relação ali. Então, exato, tem muito esse medo. Você teve esse medo também de ser mais um? Não, eu não tive esse medo porque quando eu entrei, eu já estava com a cabeça já de maratonista, né? Então, assim, cara, daqui 5 anos eu vou colher o fruto disso. Isso é bom. Então eu não estava pensando no agora. Sim, então, assim, era um investimento, assim, meio... E depois que essa parte da minha mentalidade mudou, tudo ficou fácil. Então, tipo assim, hoje a galera quer o agora. E eu sou muito ao contrário disso. Não, vamos começar uma coisa aqui agora. Cara, lá em 2030 vai ser muito bom. Porque, né, vai dar um retorno. Cara, 2030? Uhum. Não, então a gente tá em 25, chegando em 26. Não, mas a ideia é lá. Ou você quer fazer uma coisa para daqui 1 ano acabar. Sim. Então, vamos pensar a longo prazo. E aí, no meio desse longo prazo, a gente pode dar umas aceleradas. Então, vamos treinar para uma maratona e dá para fazer uma corrida de 5 km aqui, de vez em quando. Sim, então, esse raciocínio, né? Então, eu não tive esse vou ser mais um. Não passou isso na minha cabeça. E não passa porque as pessoas compram você, né? E não vai ter outro Jefferson aí. Não vai existir outro Jefferson. As pessoas compram você. Então, aí foi onde que ficou fácil. Assim, a mente não vai... Os problemas vão surgindo, mas a mente está muito forte. Assim, cara, isso daqui é normal, faz parte. Mas o meu objetivo é muito maior do que isso. Então, vida que segue. Sim. Hoje, acho que principalmente com as redes sociais, né? É tão rápido a gente mudar o que a gente está vendo, mudar o que a gente está gostando ali, que parece que na vida real a gente funciona na mesma velocidade da internet, do vídeo, que você pula, você não gostou, você pula. Exato. Mas, assim, não é tão fácil, assim, né? Tipo, na nossa vida, o que você está fazendo, você não pula. Claro que você pode mudar de carreira, você pode mudar o cabelo, mas não é só um swipe e resolveu, né? Exato, não. As coisas acontecem e
Eu acho que a gente se perdeu no tempo, assim. Algumas pessoas se perderam no tempo, né? Então, as coisas passam muito rápido. Pô, mas por que está passando muito rápido? Será que é você que não tá observando o seu dia? Sim. Então, Sim. depois que eu tive filho, aí que eu tive mais atenção ainda a essa questão do tempo, né? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, o próprio Instagram te mostra ali quanto tempo que você fica na plataforma, né? Faz aí, para aí agora o vídeo e vai olhar. Aí você vai ver se realmente você não tem tempo. Então, Sim. cara, na hora de consumir eu vou consumir, mas eu não vou deixar de aproveitar os meninos, minha família, correr, Sim. treinar, para poder ficar aqui. Então, eu acho que a turma se perdeu um pouco, né? E realmente ficou viciado em consumir cada vez mais. No 2x ali, né? Eu não consigo escutar áudio no 2x, me dá uma agonia. Eu acho que eu sou meio analógica, assim. Nossa, me dá muita... Primeiro que eu acho que a pessoa tá pé da vida comigo. Porque parece que ela tá falando muito rápido e você tá te fazendo. Aí você fica, gente, mas por que ela tá brigando? Tá tão brava. Aí depois, aí quando você põe num X, você... tá vendo? Ela não tá brava, ela só tá falando muito rápido. Exato. Então tem umas coisas que eu não consigo, assim. Eu vejo tudo o máximo 1,5. Eu sou meio... eu sou do 1,5. Acho que dá, tipo assim, você ganha um tempinho de vida ali, né, pra escutar o áudio da pessoa. Do 2 eu tenho essa percepção, né? Ela tá muito brava. Aí às vezes você já quer responder mais. Ela vai ver agora também. Exatamente. E o que mudou no seu negócio e em você desde que você começou a criar conteúdo? Cara, mudou muita coisa, né? No meu negócio ele cresceu muito, assim, fiz realmente uma evolução muito, muito grande quando entrou o digital, por questões mesmo que o digital você vai para o mundo, né? Então se pegar números mesmo, a gente já conseguiu, eu já tenho protocolado isso, o sistema que eu utilizo para fazer a avaliação, o acompanhamento do paciente, criar os cardápios, etc. Ele tem lá, desde o dia que eu entrei nele, que não foi a época que eu realmente comecei a atender, então tem os números a mais ainda, mas desde que eu entrei nele, foi 2018, se eu não estou enganado, que está lá, já foram mais de 5.000 atendimentos. E atendimentos de novas pessoas, né? Então tem 5.100 e poucas pessoas lá dentro cadastradas, e de consultas aí esse número é muito grande. Então, isso tudo graças ao digital. Então, eu cheguei em lugares que, cara, tinha paciente no Japão, tinha paciente todo canto do mundo, Noruega, Suécia, Estados Unidos um monte, Canadá. Então, cara, se eu tivesse apenas atendendo aqui na minha cidade, eu ia ficar limitado. Ia ajudar muita gente? Eu acho que ia, mas eu posso muito mais que isso. Então, pensando na mudança do negócio, foi assim, escalou muito, né? E o retorno que isso tem, né? Trouxe um retorno que gera uma estabilidade muito grande, me dá a possibilidade de optar em ficar com meus filhos pela manhã e trabalhar mais a parte da tarde, início de noite. A liberdade de tempo, a liberdade financeira também, em casa própria, viajar, isso tudo o digital, na verdade isso tudo através do meu serviço com a potencializado pelo digital. Exatamente. E como pessoa, eu comecei a encontrar um Jefferson muito mais criativo, coisa que eu não, assim, jamais passou na minha cabeça. Eu era muito, muito tímido, né? Ainda sou um pouco, mas na hora que entra no assunto nutrição, corrida, eu consigo desenvolver muito bem, consigo conversar. Então, assim, eu acho que essa mudança da fala, questão da vergonha de se comunicar, tudo isso o digital conseguiu gerar realmente dentro de mim, né? Sim. Foi essa mudança. Pensando na nutrição, é como se fosse um anabolizante, né, para a nossa profissão. Você tem lá o consultório, mas você injeta um digital ali e o negócio vai crescer muito mais. Exatamente. Pode usar anabolizante? Tô brincando. Mas ainda na parte de, não só de conteúdo, mas do desenvolvimento. Porque, beleza, o conteúdo digital, como eu falei, ele é esse potencializador do nosso trabalho original, vamos falar assim. Mas quando que você conseguiu enxergar ou começou a pensar nesse
do infoproduto mesmo. Sim. Eu imagino que no início você tenha começado a criar, mas beleza, você estava ali no consultório, devia vir gente do perfil que te encontrava e ia para o consultório ser atendido Sim. por você. E aí, como é que foi esse processo do, beleza, vou largando o consultório e vou desenvolver alguma coisa online? Perfeito. E aí depois eu quero também que a gente fale da evolução disso para atender outros nutricionistas. Tá, legal. Eu comecei já no digital por conta de um infoproduto. Eu recebi tá. uma proposta da minha irmã, minha sócia, que ela entrou no mundo digital, lançadora, né, especialista em lançamentos ali. E ela falou, cara, você é um expert muito bom, cara. Aí me explicou tudo e tá, beleza, aí vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Aí começou. Então, assim, eu sou uma pessoa muito executora. Eu também. Eu sou muito executora e às vezes eu tenho que controlar um pouco isso, porque eu não preciso essa pressa toda, eu posso pensar um pouco mais. Mas aí a minha irmã fala assim, cara, grava tal coisa. Aí eu, tá, já? Ah, mas não era para agora não? Então, é essa pegada. Então, quando eu comecei, eu já tinha o produto. E lógico, o produto foi melhorando. Então eu comecei com um produto, voltado para corrida, mas eu pensei assim, cara, eu amo meia maratona e maratona. Então um produto vai ser para meia maratona. Aí eu comecei a chamar o produto de meu melhor 21 quilômetros. Tá. Então só vendia para quem queria 21. Aí, mas por que só para 21? Para quem corre 5, corre 10, corre 20, 42. Aí foi aumentando. Aí fui mudando o nome, até que chegou no programa Meu Melhor KM. Que aí atende todos os corredores. Da quilometragem. Exatamente, todos os corredores e em formato de... tinha um curso, né, que é a parte teórica da coisa, explicando tudo, o porquê de cada coisa, e tinha os cardápios ali personalizados para cada um. Então, eu já entrei nesse digital já pensando esse produto. E aí fui criando outros produtos, mas esse era o produto principal. Então, teve outros, aí teve produtos mais high ticket, teve outros menores, mas sempre focado nesse principal. Então, lá no começo, quando eu entrei, já entrei pensando focado nisso. Eu não comecei a criar o conteúdo para vender consulta. Entendi. Não era esse o objetivo. Muito pelo contrário. Eu queria parar de atender. Eu estava querendo parar, porque assim, a procura de clientes estava grande, graças a Deus, mas eu não estava querendo mais aquilo, porque eu estava vendendo hora. E eu não estava querendo mais vender hora, né? Eu atendia no estado de Minas. Durante 3 anos saía na madrugada de segunda-feira, 2h30, 3 da manhã, pegava meu carro e ia lá para Minas. Começava a atender de 7 ou 8 horas da manhã e até a noite, numa cidade de Minas. Terça-feira, estava em outra cidade. Passava a semana toda fazendo isso. Nossa. Rodava em torno de 1.100, 1.200 quilômetros nessa semana. Nossa. Então, ficava uma semana fora de casa fazendo isso. Eu falei, cara, vai chegar uma época que eu não quero mais. Então, viver, assim, me deu muito retorno, fiquei muito conhecido. Foi na época da pandemia, então, Espírito Santo começou a fechar as academias, meu público começou a não querer mais na consulta. Minas Gerais estava tudo aberto ainda, então é onde que eu estava conseguindo manter a minha renda, etc. Então, aí quando veio a oportunidade digital, eu entrei de cabeça. Falei, esse negócio com certeza vai dar certo, e eu vou fazer dar certo. E hoje a gente já está indo já para um outro nível, né? Que é esse nível, pensando mais no profissional agora, né? Sim. E a ideia é manter os dois produtos, os dois focos, o cliente final e o profissional? Cara, porque o meu coração bate muito forte pela corrida. Então, assim, eu não quero parar de atender esse público. Eu gosto de passar uma coisa para você igual para garoto. Cara, vou te ajudar nisso, você vai fazer assim, você vai fazer assado. E aí você vai lá, faz, consegue. Eu vibro muito com isso. Sim. Então, mérito 100% seu que você conseguiu, mas eu sinto que eu faço parte dessa conquista, né? E receber os feedbacks dos pacientes é muito bom. Além disso, pensando no profissional, eles olham muito a parte executora, né? Ah, beleza, ele está me ensinando uma coisa aqui, mas ele não vive o que ele está falando. No meu caso, não. Eu vivo tanto a parte prescrevendo, atendendo o paciente, quanto vivendo realmente. Você como atleta como também, atleta. né? E aí eu tenho meio que o skin the game mesmo, né? Eu estou no jogo ali e eu não pretendo... Tem um volume menor, né? Não tem como, por conta da agenda mesmo, mas eu não quero abandonar
esse público, né? Sim. Como é que você pensa os seus conteúdos? Você pensa, eu tenho que vender produto A e B e a partir disso você desdobra em conteúdo? Ou você pensa no conteúdo e o conteúdo te ajudou a chegar no produto? Como é que isso Perfeito. funciona? A questão de pensar no conteúdo, hoje, nesse momento que a gente está gravando, eu penso muito no modelo que está dando certo. Então, eu entendi esses aqui estão dando certo e eu começo a replicar esses. E gosto de testar muita coisa. Então, eu gosto de fazer muita coisa nova. Mas aí tem o período de vendas, né? Então, chegou na época de lançamento, a gente tem que criar coisas estratégicas. Hoje eu não estou fazendo mais lançamentos. Eu não faço um formato de lançamento. Mas eu crio alguns conteúdos de uma forma específica para poder vender. Por exemplo, eu sei que uma dor muito forte do corredor é falta de fôlego. Então, quando eu crio um conteúdo de falta de fôlego, eu tento fazer, às vezes, um gancho para essa pessoa buscar o meu serviço da nutrição. Então, eu já sei, publiquei alguma coisa de falta de fôlego. Recentemente aconteceu isso. Vendi um produto, publiquei esse vídeo e aí vendi produto e serviço. Porque a pessoa viu o vídeo e ela automaticamente, cara, essa pessoa me entende. Tudo que ele está falando faz sentido. Então, assim, eu vendo, mas sem vender. Legal. Eu já entendi que eu não gosto daquela coisa chata de ficar tentando empurrar a venda e tal. Existe um momento certo para fazer isso, que é dentro de uma estratégia, mas hoje eu não vivo isso mais. Cara, estou numa fase que eu estou aqui, estou disponível, se faz sentido para você, vamos embora. A gente consegue te ajudar, em troca disso tem o valor para investir. Então, sim, o pensamento do conteúdo hoje é nisso. Então, mostrar quem eu sou, mostrar a minha vida, mostrar que eu entendo, que eu posso ajudar essa pessoa e deixo ela tomar a decisão. Decidir. Ela decidir. Que normalmente ela acaba tomando a decisão de uma forma mais tranquila também, sem pressão. Então a pessoa chega lá, começa a conversar comigo ou com alguém que trabalha comigo, chega um determinado momento assim, passa o orçamento, legal, tá, eu vou ver, tá bom, ótima semana, quando você quiser. Então vai ter realmente, eu acho que o tempo certo de cada um entrar e comprar. Então hoje eu não na hora de pensar, de criar o conteúdo, eu não penso já na venda em si, de uma forma direta, de forma indireta. Tá. E sim, sempre vai acontecer. Tá. Você acha que esse vender sem vender pode funcionar para qualquer um ou funciona para você que já tem uma estrutura, já tem uma base de público? Cara, eu acho que funciona para mim. Para quem talvez vai começar, você precisa botar mais energia nisso. Então, assim, usar um pouco mais de gatilhos. A pessoa falou que não quer, aí você tentar insistir, assim, mas será que se eu mudar a forma de pagamento, enfim, botar mais energia nisso vai fazer sentido. Por quê? Hoje eu tenho um pouco mais de paz. Sim. A paz financeira te traz essa possibilidade. Quando essa pessoa está empreendendo e ela precisa ter retorno financeiro para continuar o projeto, vem um pouco de desespero, de medo, e aí é onde que eu acredito que tem que botar pressão. Inclusive, eu fiz isso, né? No começo, lá na hora dos lançamentos, abria lá o carrinho, a pessoa comprar. Aqueles que não queriam comprar, a gente entrava no 1 a 1, conversava, Sim. explicava mais, enfim. Então, eu acho que funciona para mim no momento que eu tô, mas eu acho que isso não é para todo mundo. Existem formas técnicas de você conseguir vender o seu serviço sem ser chato. Sim. Então, assim, você vai usar o que dá para ser usado, e aí a pessoa não quer, beleza. Então, vai para o próximo, gasta energia com o outro. E esse é o raciocínio que eu tenho hoje. Sim. A gente precisa deixar muito claro, e talvez isso para você já aconteça de forma muito fluida e natural, que você tem alguma coisa para vender. Sim, exato. E aí, no início, talvez seja mais isso. Você chega no perfil da pessoa e fica pensando, tá, e aí? O que eu faço agora, né? E as pessoas ficam muito sem graça de fazer uma chamada para ação, às vezes, ou de mostrar, mas eu vou ficar falando do meu trabalho. Você vai fazer o quê? Vai ficar mostrando como o céu está lindo? Pode ser. Mas, assim, isso não vai deixar claro para a pessoa que tem lá um link para ela clicar. Exato. Ou que você presta algum tipo de serviço que talvez possa ajudar ela, né? Exatamente. Então, a gente precisa dizer. Eu gosto de usar a analogia da galinha, que quando põe o ovo cacareja. Você já ouviu essa? Não, fala. A galinha, quando põe o ovo, cacareja.
Ou seja, ela vai avisar lá pro galinheiro, Aham. gente, botei um ovo aqui, ó. Sim. E aí eu falo, a gente tem que cacarejar igual a galinha, Exato. entendeu? A gente tem que fazer, mostrar o que a gente tá fazendo. Tipo assim, ó, olha aqui, Eu tinha eu isso, faço né? isso aqui, ou eu já fiz isso, ou eu já conquistei tal coisa. Porque se você não mostrar, ninguém vai adivinhar. No começo foi muito difícil isso, de vender, porque eu queria ser o expert, eu queria falar de nutrição. Eu falei, Sim. cara, mas ninguém entra no Instagram para aprender alguma coisa. Deixa eu lá entrar no perfil do Gerson para ver o que tem que comer antes da coisa. Ninguém. Ela vai aprender alguma coisa, ela tá ali, aí eu falo de uma dor, de um formato, que ela tem um conhecimento rápido. Sim. Mas ela, de forma racional, entrar, não vai Sim. acontecer. E no começo, foi exatamente isso. Eu tinha muita dificuldade para... Pô, tem que falar. Minha irmã falava assim, Gê, fala que tá aberto o carrinho, fala que a pessoa tem que comprar. Eu falei, caramba. Você quase pede desculpa, né? Tipo assim, gente, Exato. desculpa, eu vou ter que falar agora. Exatamente. Até que um belo dia, eu escutei uma pessoa falando assim, cara, você já imaginou você chegar num restaurante e você não sabe o que tem? É. Aí, fala mais sobre isso. Aí o cara, tipo, você chega no restaurante, você senta lá na mesa, o garçom fala com você e tal, e aí? Tá, o que tem pra comer? Ah, aí fica mudo, fica quieto, não fala nada. Estranho, né? Pô, como é que eu vou pedir? Não vai ter como você comer ali. Sim. É a mesma coisa no seu Instagram. Aí eu, cara. Essa é uma boa também. A pessoa tá chegando aqui, ela tá entrando, sentando na mesa. Sabe que ele tem comida, sabe né? que ele tem comida e tal, mas cadê? Me mostra aqui o cardápio. Não tem cardápio. Mas como é que eu vou saber o que você vem? Aí eu falei, caraca, entendi. Então, como é que eu posso agora começar a mostrar? Aí foi onde que realmente... Às vezes a analogia ajuda muito a gente. Facilita, né? Facilita. E aí foi aonde que eu falei, caraca, eu tenho que começar a falar disso. Fazer aí eu o seu cardápio. Eu tenho que começar a fazer o meu cardápio. E aí eu comecei a ficar um pouco mais leve com isso. Outro ponto que me deu muito... foi uma virada de chave muito grande sobre analogia, foi para criar... Nem era sobre a venda em si, mas era para criar o conteúdo. Muita gente procrastina, né? Eu nunca tive tanto problema com isso. Mas, às vezes, fazia com raiva. Caraca, como bicho, assim? Tem que fazer, tipo assim... cara, você tem que criar conteúdo hoje. Eu não quero criar, mas você tem que criar. Uhum. E aí, a minha irmã era responsável por isso. Mas, não, você tem que criar. Aí ia lá, gravar o vídeo e tal. Às vezes não ficava muito bom. Enfim, às vezes gravava um monte. Aí fazia criativo para anúncio. Nossa Senhora. Gravava um monte... Aí ia ver, cara, o áudio não ficou bom. Putz! Nossa aí, Senhora, enfim, Aí ficava muito assim, fazia, mas às vezes não gostava. Só que um rapaz falou assim um dia, cara, eu faço uma conta no final do mês. Essa conta é apenas para mim instalar e fortalecer o hábito de criar o conteúdo. Qual que é a conta? Pego o meu faturamento e divido pelo número de posts. Então assim, cara, cada post, aí eu fiz essa conta na mesma hora. Eu falei, qual que foi do mês passado? Fui lá, olhei e tal. Legal, deixa eu ver, mês passado, eu fiz a conta. Quantos posts? Caraca, calma aí, isso daqui é muita coisa. Então tava dando um valor assim, cara, tá dando muito alto. Então, e quanto mais eu faço, a tendência é que eu aprenda mais com os meus vídeos e vou melhorando ele, automaticamente os vídeos vão ficando melhor e sempre chegando em mais pessoas. E esse número vai crescendo. Vai crescendo. E assim as coisas foram acontecendo. Então, hoje, quando eu dá uma preguiça assim de fazer, eu lembro, caramba, mas tem fralda, tem uma viagem que fazer, tem a creche, enfim, então calma aí, vou fazer esse conteúdo. Fazer então, sorrindo, de orelha a orelha. Faço tranquilo. E pra você ver lá, entrar no perfil, cara, tem muito conteúdo lá. Muito, tem Tem mesmo. 3.000 e tem muita coisa lá. Nossa, é muita Eu coisa. publico todos os dias, eu não deixo... Essa era uma pergunta. Quantas vezes por semana você posta no feed? Todos os dias. Como é seu cronograma? O meu cronograma é todo dia. Todo dia um. Não tem como errar. Todo dia eu vou publicar no mínimo um. E tem época que eu tô mais animado, podemos dizer assim. Vai 2, 3. Eu dei uma pausa nas lives, fazia muita live. Nossa, eu fazia live demais, assim. Cheguei a fazer 6 meses direto, todos os dias live. Caramba! Foi meu recorde. E isso fez eu crescer muito rápido. Então, fazendo live, entregando muito valor para as pessoas, fazendo sempre analogia, uma linguagem muito acessível e pensando no longo prazo, cara. Tô plantando, eu sei que a lei da semeadura, ela nunca vai falhar. Então, você está plantando aí, você vai colher. O que você está plantando
Então você vai ter a colheita disso. Sim. E aí esse é meu raciocínio, cara. Eu estou publicando aqui agora e as coisas vão acontecer. Como é que eu consigo ter esse parâmetro? A gente fica um pouco difícil, mas eu sei que isso vai acontecer. O YouTube traz essa informação para mim. Então eu tenho uma paciente, não a plataforma em si, Tá. mas pela pessoa, né? Ah, tá. Aí ela falou assim, nossa, cara, tomei a decisão. Eu sempre gosto de perguntar, pô, mas o que te fez tomar a decisão de comprar o serviço ou comprar o produto? E ela, cara, eu vi um vídeo lá que foi sensacional. Foi assim, não, eu preciso desse cara agora. E aí foi onde que eu te achei. Qual vídeo? Ah, um vídeo tá no YouTube. Aí você fala disso. Aí eu, beleza, anotei. Aí eu fui achar o vídeo. Cara, o vídeo de 2022. Sim, o YouTube é muito bom pra Aí isso, em 2022 eu falei assim, cara, olha que loucura. Plantei em 2022, me rendeu aqui É lógico, me rendeu muito mais que isso, mas Sim, sim. eu tenho certeza agora que realmente rendeu. Sim. Então, publicação é todos os dias. Por quê? Porque é empresa. O meu Instagram é minha empresa. Eu trato dessa forma, com essa seriedade. Não dá pra você trabalhar só quando você tá afim, Não né? tem como. Então, assim, é a minha empresa ali. Então, tudo que eu vou publicar ali é muito bem pensado e é muito, muito sério. Né? Porque ali é a minha imagem, as pessoas elas confiam muito no que eu estou colocando, então eu levo essa seriedade ali para as redes sociais. Sim, e no YouTube é todo dia também não? Então o YouTube eu pausei. Ah, tá. Porque o jogo do YouTube, depois que eu tive filhos, ele requer mais tempo. Sim. E eu tive essa transição, né? Deu uma diminuída na questão do YouTube, porque, cara, a edição é diferente. Você tem que criar um vídeo específico pro YouTube. Hoje no YouTube eu tô no Shorts, então, assim, o vídeo realmente pro YouTube acho que tem 5 ou 6 meses, eu nem sei se é isso mesmo. O último que eu criei realmente pro YouTube, editei e tal. E aí eu fico no Shorts, então crio publico no Instagram, jogo também pro TikTok. Sim, e jogo ótimo. lá pro Shorts. É a forma que eu consigo ficar alimentando ele lá. Sim. Não é a melhor maneira? Não é, com certeza. Mas dentro do meu contexto é o que eu consigo fazer nesse momento. Sim, sim. E como é que você define conteúdo que vai... Pensando quando você ainda fazia vídeos focados no YouTube, como é que é essa divisão de esse conteúdo vai para o YouTube, esse conteúdo vai para o Instagram, ou dá para usar o mesmo tema nos dois? Eu pegava as pesquisas, a gente fazia muita pesquisa, né? No meio do lançamento rodava uma pesquisa e aí as pessoas respondiam e tirava ali muita informação das pesquisas. Então, eu olhava lá, por exemplo, eu lembro nessa época, eu falava de... se o seu desempenho é ruim na corrida, eu falava de desempenho, a palavra desempenho. E eles não falavam a palavra desempenho. Eles falavam falta de fôlego. Aí eu falei assim, cara, para de falar desempenho, vou colocar falta de fôlego. Falta de fôlego. A mesma língua. Para de falar músculo travando. Se os seus músculos travam, ele não fala músculo travando, fala perna pesada. Comecei a falar perna pesada. Tudo isso eu comecei a entender através das pesquisas. Sim. E aí eu falei, deixa eu fazer um teste, dá certo. Aí deu certo. Opa, então isso aqui eu posso pegar esse micro que eu fiz de 1 minuto, foi no Reels, vou jogar isso aqui pro YouTube agora. Aí eu lá criava um roteiro pro YouTube, 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pegava as lives, o meu YouTube cresceu por conta das lives, fazia muita live, né? Então, as lives subiam pro YouTube e assim era a criação de conteúdo do YouTube. Então, eu pegava a pesquisa. Então, o que o meu futuro cliente está falando, que é uma dor, que é um desejo, que ele vive, e criava o conteúdo com base nisso. Pegava isso aqui, testava ali de uma forma pequena, que menos trabalho. Cara, deu muito certo sobre isso. Jogava lá pro YouTube, fazendo ele de uma forma macro. Fazia as pesquisas de SEO ali e tal, e rodava lá no YouTube dessa forma. Você falou que no YouTube as lives ajudaram o seu canal a crescer. E no Instagram, o que você considera que foi o maior acerto? Constância. Sem sombra de dúvida. Eu era muito constante. Live todos os dias, até inclusive isso dentro da família. No começo, para quem está criando, muitas pessoas não começam a criar por esse bloqueio, né? Então a pessoa primeiro ela pensa, pô, mas o que a minha amiga nutricionista vai achar? Virou blogueirinho. Então eu escutei algumas coisas assim, mas aí, por eu sempre falar não, então sexta-feira à noite na casa da tia da esposa, eu não vou, porque eu tenho live.
Pô, mas sexta-noite? É, sexta-noite. Aí chegava lá, tinha 10 pessoas. Ninguém. Ah, beleza, não tem problema. Eu tô pensando daqui 5 anos. Então eu ia. Aí, constância, cara, não tem problema. Até que a minha cabeça começou a entender o seguinte, cara, eu tenho que gravar um vídeo mais longo. Ao invés de eu vir aqui gravar um vídeo mais longo, eu faço a live. E aí eu começava o vídeo como se eu estivesse gravando o vídeo. Então, gente, não vamos esperar, vamos ver se mais gente... Não existia isso. Já começava como se estivesse gravando o vídeo mesmo. Legal. E as coisas foi dessa forma. Então, constância, sem sombra de dúvida, foi o que gerou o resultado. Logo a seguir, constância com estudo. Sim. Então, porque constância, beleza, então vem aqui, tirar uma foto aqui e publiquei. Não vai fazer muito sentido. Sim. Mas deixa eu começar a estudar. Tá, esse aqui deu muito bom. Por que esse deu bom e esse não deu bom? Tá, o que eu falei aqui? O que aconteceu? Eu vou fazendo essa pesquisa. Isso dá um trabalho. Então, as pessoas às vezes estão mas é só gravar um vídeo. Cara, não é só gravar um vídeo. Porque quando você começa a pensar no negócio em si, o estudo é muito importante. E é isso que eu faço hoje, né? Então, eu prefiro faço todos os dias de uma forma constante, porque eu testo muita coisa. Sim. Mas eu fico repetindo alguns formatos que deram certo. Tem um formato que eu chamo de Frankenstein, é o que eu mais gosto. Frankenstein é que eu vou falar um tema atrativo, só que ele é muito dinâmico. Então eu pego lá, vou falar, sei lá, falta de fôlego, é por isso que você tem falta de fôlego na corrida. Aí a primeira coisa é um prato com torrada com geleia. Aí a pessoa, eu tenho falta de fôlego, torrada com geleia. Cara, mas eu como torrada com geleia, será que... É tudo louco, assim. Aí passou 1 segundo, já muda eu correndo. Passou mais 3 segundos, já mostra mostrando uma goiabada. É o Frankenstein. Vários vídeos loucos, assim, soltos. Que, lógico, tem a ver com o público, né? Sim. Então, tem a ver com corrida, tem a ver com alimentação. Mas que estão de formatos diferentes, assim, né? Então, uma hora eu tô correndo na praia, daqui a pouco aparece um prato de comida, daqui a pouco aparece um suplemento, daqui a pouco volta eu correr. E esses vídeos sempre é maravilhoso, sempre dá muito bom. Por conta, do comportamento, né? O comportamento humano sempre quer a dopamina. Então, sim. um novo. Você vai mudando, vai estimulando ali, exato, né? Esse é um formato para mim que deu muito certo. E é facinho de fazer, assim. Sim. Eu tenho um banco de dados de vídeos, aí vai só criando. E para criar todo dia, você tem uma gordurinha de vídeos prontos? Ou você grava no dia e posta no dia? Sério? Normalmente, gravo no dia. Acontece, a gordurinha, ela é muito pequenininha. Por exemplo, ontem eu fui correr. Esse que você viu eu treinando lá 9 da manhã. Aí tem o aquecimento, 2 km. Uma corrida levinha. Nessa corrida levinha, gravo um pouquinho a minha imagem para deixar no banco de dados para usar nesses vídeos Frankenstein. Sim. Gravo algum tema, então às vezes eu já vou com o tema, então, cara, hoje eu vou falar de tal coisa. Enquanto corre. E aí essa impressão que a pessoa tem. Caraca, muita gente comenta isso. Nossa, você consegue falar e correr e tal. Então, mas é mesmo. E aí, cara, ele fala de falta de fôlego, ele tá gravando um vídeo, correndo e com fôlego. Então, realmente tem muito a ver o que ele está falando. Então, deixa eu escutar mais. Então, traz também, querendo ou não, esse inconsciente, né? Essa pessoa entende o que ela está falando. Então, hoje eu gravo assim, eu tenho muita facilidade para gravar. Então, pegar o celular aqui e gravar é muito, muito tranquilo. Eu tenho um cronograma do que eu sei que eu tenho que publicar. Tá. Mas eu não... vou tirar um dia para mim gravar um monte e criar gordura. Nunca fiz isso. Sempre, como faz parte do meu trabalho, todo dia eu trabalho, então... Sim. Nossa, mas é com emoção, né? Eu gosto de ter uma sobrinha ali de conteúdos. Assim, eu até tenho... como eu te falei, essa pequena gordurinha, às vezes nesses treinos eu gravo uns 3 de uma vez só. Entendi. Mas aí eu gravo todo dia. Então, assim, eu gravei ontem, aí hoje eu já gravei de novo. Sim. Então eu tenho lá, mas... Não às vezes eu deixo pro final de semana. Então, sábado e domingo eu não vou fazer nada. Aí eu já tenho aqui, já deixo publicado e tal. Mas normalmente é todo dia eu gravo um vídeo. Sim. Assim também cria o hábito de você exato. ficando melhor, e falar. É por isso que você é bom nisso, porque você faz todo dia. Exato, exatamente. É uma forma aí que eu achei. Sim.
Indo um pouco para sua rotina, tem algum hábito que você não abre mão para manter esse equilíbrio de vida profissional e pessoal? Você acabou de falar que você trabalha todo dia. Aham. Então, como trabalhar todo dia, mas ainda dar atenção para a família, Perfeito. trabalhar, né, de fato, porque a gente, às vezes eu tenho a sensação, eu não sei se as pessoas acham que a gente fica o dia todo gravando vídeo, né? Mas existe muito trabalho de sentar a bunda na cadeira e estudar e trabalhar mesmo, desenvolver coisas. Exatamente. Como é que você equilibra isso? Cara, hoje eu tenho a possibilidade de, pela manhã, ficar 100% com os meninos e trabalho, por exemplo, tem dia que eles acordam muito cedo e aí eles têm aquele cochilinho da manhã. Então, no cochilinho da manhã é o momento que minha esposa às vezes sai para treinar, aí eu fico com eles e eu fico ali respondendo paciente, consigo fazer alguma coisa de forma mais remota pelo celular mesmo, gravo algum vídeo. Então, pela manhã, o hábito é prioridade os meninos. Sim. E a prioridade dos meninos e a nossa saúde. Então, minha esposa sai para treinar, eu fico com eles. Quando ela volta, eu saio. Então, sempre esse é o hábito hoje, né, que está acontecendo. A parte da tarde é 100% trabalho bunda na cadeira. Então, a parte da tarde até a noite. Então, tem dia que vai até umas 9, então eu começo 1 da tarde, normalmente 1h30. E vai até, às vezes vai até às 9, até às 10, quando é mentoria com os alunos lá os nutricionistas, né? Aí Sim. Às vezes estende um pouco mais, vai até às 9, 10 horas. E sábado e domingo eu não tenho esse momento bunda na cadeira, mas eu tenho suporte, eu dou suporte e criação de conteúdo. Sim. Então, assim, como eu já entendi que é parte da empresa. Muita gente não coloca isso como empresa. Por não colocar como empresa, às vezes não publica. Tá. Então, o hábito, você perguntou do hábito, segunda a sexta, pela manhã, eu não abro mão de ficar com os meus filhos. É sempre com eles. E quando eles dão uma brechazinha, eu aproveito para poder trabalhar e fazer alguma coisa. Sim. E é onde tem os treinos, etc. E aí, a parte da tarde, 100% trabalho. Tarde e início de noite é 100% trabalho, de segunda a sexta-feira. Sábado já não tem esse trabalho. Sábado fica assim, os meninos dormiram, beleza, pega o celular, faça alguma coisa, aí acordou, a gente tem que sair, tem não sei o quê. Aí sempre picado, né? Sim. Então, esse é o hábito hoje, eu não abro mão de estar com eles pela manhã, né? Sim. Para quem corre e quer começar a melhorar a alimentação, por onde começar? Ótimo. Cara, é muito fácil, todo mundo sabe o que precisa comer de uma forma saudável, pensando assim. Eu sei, mas eu não quero. Exato. É exatamente isso. Exatamente, eu não quero. E aí, toda vez que alguém faz essa pergunta, eu não gosto de responder o que todo mundo já sabe. Tem que comer mais fruta, tem que comer mais salada. Cara, todo mundo sabe o que tem que fazer. Sim. Eu sou muito mais, às vezes pode ser um pouco mais radical, mas é a forma que eu vejo como necessário para transformar a vida da pessoa. Então, assim, eu mexo muito na ferida, nas dores, né? Então, recentemente eu falei uma dor que a paciente, inclusive que eu vou atender ela hoje, ela falou bem assim, cara, quando você falou isso, foi forte, mas foi tudo que eu precisava para mudar. Eu falei sobre a pessoa não conseguir ir mais em clube, praia, porque ela não gosta mais do corpo dela. Assim, cara, eu sei que você já sabe que precisa comer bem, etc., mas você não faz porque tem outras prioridades. Só que verão tá chegando, né? E você mais um ano não vai para a piscina, não vai para a praia porque você não quer expor seu corpo. Isso é forte para você. Isso é forte para você. Aí tem hora que eu apelo um pouco mais para os filhos. Assim, é o meu jeito, sempre fui assim. Mas você sabe... que vem muito do treino, né? Sim. Então, assim, cara, o que eu tenho que fazer para poder ganhar massa muscular? Musculação. Tá, mas e musculação, não tem para onde você correr. É realmente preto no branco, não tem muito o que fazer. Então, quer melhorar, quer começar a comer melhor, cara, o que você tem que fazer? Aquele basicão. Se você não come nenhuma fruta, começa a comer uma fruta. Se você pula muito a refeição, começa a tentar equilibrar. O que eu posso fazer? Sei lá, Jefferson, eu almoço e só vou comer à noite. Cara, tira domingo, faz um frango desfiado
pega requeijão, depois que esse frango já desfiou, pega requeijão, faz um patê, coloca tomate cereja, coloca um temperinho verde, faz esse patê, bota dentro do pão, passa papel filme, faz 5. Todo dia tem um sanduíche à tarde. Sim. Já tá pronto. Um dia você faz de atum, outro dia você faz de carne, é uma opção. Opção gostosa, fácil. Mas eu sou muito... Aí as pessoas sempre vão achando problema. Né? Não, mas é porque o meu problema é um doce. Beleza, come 30 gramas de goiabada. Posso comer goiabada? Pode comer goiabada. E bananinha? Pode comer uma bananinha. Depois do seu almoço não vai se atrapalhar em nada. Então você começa a simplificar a vida da pessoa. Sim. Então o primeiro passo para quem quer começar a se alimentar melhor é... Primeiro, entendam o porquê disso. Por que eu vou me alimentar melhor? Você pode, a gente tem alguns motivos, falei alguns aqui, né? Mas é só você pensar. Se você é pai ou é mãe, você pensa nos seus filhos. Então, assim, talvez a Joana que está assistindo aí, a Joana não vai fazer por ela. Mas a mãe do João, a mãe do Augusto, que é a Joana, vai fazer. Sim. A pessoa em si, ela não faz. Mas se ela começar a mudar a mentalidade dela de, cara, eu estou fazendo isso aqui, estou indo treinar, não por mim, mas pelos meus filhos. Sim. Isso é muito forte, né? Aconteceu um caso, assim, real, 2 casos, vou contar brevemente. A primeira foi a paciente falou assim para mim, Jefferson, meu filho tem uma asma muito forte, a gente mora no 2º pavimento e ela estava com 115, 118, obesidade mórbida, estava difícil até de se locomover. E ele tem, às vezes, crises. E quando ele tem crise é um desespero, porque eu tenho que descer as escadas e eu não tenho capacidade de descer as escadas rápido. Então, sendo verdadeira para você, eu estou aqui não porque eu quero emagrecer, mas é porque se meu filho tiver crise, eu preciso ser rápido para poder pedir ajuda. E meu marido trabalha embarcado. Nossa. Aí ela procrastinou muitas vezes e aí eu falei, cara, eu tenho que ser um pouco mais firme com essa pessoa para poder realmente ajudar ela. E eu falei com ela assim, cara, se acontecer alguma coisa por agora com seu filho, você não vai conseguir ajudar. E Maria, aconteceu. Alguns dias depois aconteceu. E eu falei assim, cara, será que eu falei isso? Aí fiquei com aquele peso, nossa, fiquei muito mal com aquilo. E aí, mas depois daquele dia, aconteceu e ela contou, cara, aconteceu, eu gritei o vizinho, ele conseguiu subir, pegou o menino, a gente conseguiu pegar o carro e tal, e fomos, e ele teve essa crise e conseguiu me ajudar. Mas depois daquele dia, ela virou outra mulher. Imagina. Porque ficou assim, sempre consegui, mas ela precisou de um baque muito forte. Sim. E aí ela conseguiu essa transformação, né? Começou a perder peso, enfim, começou realmente a se alimentar melhor. A outra, que aí já é do mundo da corrida, ela falava assim, eu não posso correr, eu não tenho tempo para correr. Pessoa fechada já. Mas como assim você não tem tempo para correr? Não, porque eu trabalho 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Chego em casa, eu tenho que fazer comida para os meninos, não sei o que, não sei o que. E se eu entrar dentro de casa, eu não saio mais. Falei, caraca, a pessoa chega já armada no consultório. Aí eu falei assim, cara, então foi o seguinte, você não vai entrar dentro de casa. Ela falou, eu desço do ônibus e o ponto é na frente da minha casa, assim, bem pertinho. Então, você vai descer do ônibus e você vai começar a dar uma volta no quarteirão. E ela fez bem assim, cruzou os braços, tipo assim. Tá me fazendo de palhaça, né? O que uma volta no quarteirão vai fazer de melhor no meu corpo? Porque eu quero emagrecer. Aí eu falei bem assim, no seu corpo vai fazer nada. Mas na sua mente você vai começar a mudar. Eu quero que você faça isso. E aí ela começou a fazer uma volta. Aí eu quero que você aumente. Ela fez só de raiva, provavelmente. Eu vou fazer só pra ver ele que ele vê que ele tá errado. Mensagem. E aí? Fiz. Aí, segunda a sexta ela fazia. Aumentei para 2 voltas, 3 voltas. Essa mulher, ela ficou pouco tempo comigo. Ela ficou, sei lá, uns 4 meses no máximo comigo. Uns 3 anos atrás, Corrida dos Advogados, teve na Praia de Camburi. Tava lá com a galera da assessoria e tal, aí de repente alguém bate assim no meu ombro, olho para trás, nem reconheci porque ela emagreceu muito. E aí, Jeff, tudo bem e tal? Aí eu, tudo bem, nem sabia quem era, porque já tinha fechado o consultório, isso foi, nossa, muito tempo atrás. Cara, deixa eu te falar, não sei se você vai lembrar de mim. Você falou para mim começar a dar uma volta no quarteirão. E eu comecei, você lembra disso? Falei, nossa, claro. Não lembrava. Claro, tal.
Então, eu continuei fazendo aquilo, confesso que eu parei, mas depois sempre quando eu retornava fazendo aquilo que você falou. Sim. De começar com uma volta, 2 voltas e tal. E, cara, essa medalha aqui é minha primeira corrida de 5 quilômetros graças a você. Que legal. Falei, caraca, bicho, olha que loucura isso. É a minha primeira. Falei, sério, fiz em 30 e tantos minutos, mas, cara, primeira vez que eu corro. E sabe, eu fiz várias vezes essa volta, então comecei, porque tinha muito tempo também. Tentei correr e tal, mas aí vinha final de ano, abandonava. É tipo... A minha temporada. Tipo a temporada que você tá falando. Aí ela, mesma coisa. Aí mas quando ela voltava, ela lembrava do ônibus. Descer, dar a volta no quarteirão. Tal. E aquele dia foi a primeira corrida oficial dela. Que legal isso. E aí a gente se encontrou lá, então assim, foi muito bacana. A lei da semeadura, né? Sim, então, sim. Funcionando aí. Sim. Eu vi algum vídeo também na internet, acho que foi do Ícaro de Carvalho, ele fala que a gente geralmente fala, eu morreria pelos meus filhos, eu morreria Sim. Pais, né, falando que morreriam pelos filhos, mas ele fala, e viver pelos seus filhos? Você vai viver pelos seus filhos? Você vai ter condição de brincar com ele, de pegar ele no colo e tudo mais? E aí muito provocando isso, né, de você ter bons hábitos para você dar o exemplo para os seus filhos e viver por eles, não só morrer. Isso eu tenho um depoimento que eu gosto de usar e coloco ele no anúncio, ele dá muito bom. E é o... Cara, esqueci o nome dele agora. Mas ele é um paciente que... o depoimento dele não foi de tempo. Eu peguei o corte onde que ele fala assim, cara, o Emanuel, eu chegava em casa morto. O Emanuel, papai, vamos brincar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a esposa já estava o dia todo com a criança, eu que tinha que brincar com o menino. Mas eu não aguentava, cara. Aí falava, não, filho, vão lá tomar uma água. Mas é porque eu estava morto, Sim. cara. E graças ao seu programa, graças a mexer pouca coisa na minha alimentação, eu não precisei gastar 1 centavo a mais de comida diferente. Eu só comecei a comer as coisas que eu já comprava dentro de casa, mas de uma forma organizada. Eu chego do trabalho, brinco, vou lá para correr com ele e isso não tem preço que vai pagar, porque eu ia perder a infância do meu filho. Sim. Mas graças a essa mudança Sim. eu consegui. Nossa, eu uso isso. E aí, assim, é uma verdade que tem algumas pessoas que vão escutar e, Sim. não tô nem aí, mas tem muita gente que, cara, é isso que eu precisava, eu realmente preciso mudar. Vai conectar, né, Vou com a conectar, pessoa. exato. Sim. Pra gente fechar, eu tenho umas perguntas rápidas pra você. Perfeito. Não que eu não ficaria aqui por mais 2 horas conversando. Ainda mais falando de corrida e de conteúdo. Uma corrida que te marcou. Uma corrida, caramba, uma só. Eu vou falar da minha primeira maratona. Porque foi assim, não era para mim fazer a primeira maratona do jeito que foi. Eu estava treinando para maratona da Caixa. Tá. E faltando 1 mês para essa prova, a Caixa anunciou que todas as corridas no Brasil que era da Caixa não ia ter. E aí eles iam devolver o dinheiro e tal. Eu falei, cara, não é possível. Porque eu treinei esse tanto para fazer isso. Aí um amigo falou que ia ter, olha, cara, vai ter uma prova em Belo Horizonte, Maratona das Gerais, e assim, mas lá em Belo Horizonte sobe e desce, e fui para Belo Horizonte fazer a minha primeira maratona em 2019. Foi muito difícil essa prova, foi muito sofrido, Imagina. mas foi marcante porque ali eu tive uma cicatriz positiva, podemos dizer assim, de resiliência e jogo do longo prazo. Eu já tinha muito isso, mas ali foi assim, cara, eu amo isso aqui. Como é bom esse sofrimento, eu quero mais, qual que vai ser a próxima? Aí eu aproveitei o treino e fiz a ultramaratona alguns meses depois. Fiz 12 horas. Quantos quilômetros são uma ultramaratona? Então, essa é por tempo, né? São 12 horas de corrida. Tá. Largava 7 da noite, terminava 7 da manhã, ficava correndo dentro do batalhão do Exército. Essa prova Aqui em Vitória? Aqui em Vitória, acontece. Inclusive vai Gente. acontecer. Acho que é dia 29 de novembro vai acontecer. Não, com todo respeito, mas isso é coisa de doido, tá? Isso é coisa de doido. Eu sei Pô, que- ficar correndo dentro do batalhão ainda por 12 horas. É um percurso era 1,5 km, acho, a pista lá do Exército. E aí largava de noite e terminava no outro dia de manhã. E aí ganha a prova quem corre a distância maior. Mais, Então, entendi. assim, cada um fazia a sua distância, cada um fazia a sua estratégia, podia parar, podia voltar, enfim. Entendi. E eu fiz, meu objetivo era fazer uma ultramaratona, que era mais de 50 quilômetros, eu fiz 73.
E não precisa correr nunca mais. Você É, já tá pode bom. aposentar. Fiz uma e tá bom. Você já pode aposentar. Um alimento que você ama. Macarrão. Da minha esposa ainda. Nossa, é maravilhoso. E um que você até respeita, mas não curte muito. Caramba, cara, a minha esposa ela é apaixonada por comida japonesa. Respeito, mas Não rola. eu como, né? Mas é aquela coisa, tipo assim, vou pedir hoje uma comida japonesa. Eu faço isso porque eu lembro dela, ela gosta, então já Sim. penso, mas não é uma Eu coisa adoro também. É. Nossa, eu adoro. E aí eu fazia, eu gosto de brincar bastante com ela e eu falava assim, adivinha o que eu pedi hoje? Aí ela, faça a mínima ideia. Não, chuta, comida japonesa. Falei, caramba, você tá boa. Aí você ia lá e pedia. Aí ia lá e pedia, exatamente. Exatamente. Homens aí... Dicas matrimoniais também, tá? Exatamente. Não é só pra corrida, não. Exatamente. Certíssimo, certíssimo. Um conteúdo para os dias desmotivados. Que você cria, né, nos dias desmotivados. Um conteúdo que eu crio para os dias de... Olha, pode ser um pouco clichê falar isso, mas realmente a minha mente tá tão em sinergia já com o conteúdo que não existe essa possibilidade de tô desmotivado, não vou fazer, tá? Mas é sempre assim, sábado e domingo, sei lá, um dia que talvez eu não tô muito afim de criar. Sim. Aí tem essa mini gordurinha que eu falei com você anteriormente. Tá. Aí eu uso isso, mas os formatos, os formatos que eu vejo, esses aqui eu tenho certeza que dá certo e eu gosto de criar muita coisa. Então eu tenho sempre 3 tipos de formatos que eu vou, certo, toda semana eu publico nesse formato. E o restante dos outros vídeos são coisas assim, vou falar hoje de uma fruta pós-treino, vamos ver o que vai dar. Vi, cara, que fruta... Aí eu vou indo, aprendendo com esses outros, mas não tem assim, tô desmotivado, vou publicar só uma foto. Não existe isso. Hoje eu não tenho essa... Tô desmotivado, vou publicar do mesmo jeito, porque a minha empresa depende disso. E pronto, acabou. Nossa, inspiração total, tá? Inspiração total. E por último, uma frase que te guia nos dias difíceis. Nossa, uma frase. Cara, eu não sei se poderia ser uma frase, mas essa questão da lei da semeadura, eu tô realmente muito forte com isso, assim. Sim. De entender que plantar sempre vai acontecer, as pessoas sempre vão estar plantando, mas não é todo mundo que colhe. A colheita ela vai depender desse plantio, porque entre essas duas coisas, entre você plantar e você colher, tem o você regar. Que aí é aonde que é o processo, né? Então, assim, não é uma frase, mas é o que fala a lei da semeadura. Então, é você realmente plantar aqui agora para você colher. Algumas coisas você já começa a colher de forma mais rápida. Algumas sementes que você joga, elas vão gerar frutos rápidos. Sim. Outras sementes podem demorar muito tempo. Então, e esse muito tempo você tem que estar sabendo que vai chegar esse tempo e você vai estar conseguindo desfrutar dessa colheita, né? Sim. Então, esse é uma coisa que eu carrego muito, assim, de realmente pensar no jogo do longo prazo e não cair na modinha o hype do momento. Então, assim, eu entendo que a lei da semeadura depende muito da semente. Então, tem sementes que vão ser mais rápidas, tem sementes que vão ser vão demorar mais tempo para o fruto aparecer, mas sempre você vai estar colhendo. Então, esse seria a frase, né? Sim, a ideia, né? Exatamente. Mas ficou muito bom, Jefferson, muito obrigada. Foi muito inspirador, acho que com muitas lições para mim e certamente para quem está escutando a gente. Deixa suas redes sociais, enfim, fica à vontade, pode usar esse espaço. Instagram, na verdade todas as redes tá a mesma coisa, né? @NutriJeffersonGonçalves. Então, qualquer lugar que você for, você vai sempre achar esse mesmo nome. E eu estou principalmente mais forte no Instagram, né? Então é onde que eu compartilho treinos, compartilho um pouco de paternidade também. É uma coisa que eu gosto muito. E principalmente nutrição para corrida. Se você quer melhorar seu desempenho na corrida, cara, com muita certeza, muita coisa que eu publico lá
te dá alguns passos aí de avanço que são importantes, né? Você vê que está progredindo, né? Sim. Então, cola lá com muita certeza você vai aprender bastante coisa. Com certeza, obrigada. E vocês me encontram no Ferreira Marina Underline no Instagram, Diário de Creator Podcast em todas as redes sociais. Lembrem de se inscrever no canal do YouTube. No Spotify também dá para se inscrever, então procura o botão aqui na tela e se inscrevam para ficarem por dentro de todos os nossos episódios. Semana que vem a gente tem mais um convidado e é isso, a gente se vê na próxima página.